Você assistiu o primeiro vídeo sobre a reforma íntima? Não? Assiste o primeiro vídeo que você vai entender o que é reforma íntima. Hoje eu vou dar continuidade aos mandamentos. São 20 no total, só que é muita coisa para falar. Então eu dividi em duas partes. Os primeiros 10 estão na primeira parte do vídeo, tá bom? E o restante está aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum e vamos lá continuar com os mandamentos. Eu falei até o 10 e agora vamos conversar sobre o mandamento 11. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não deve buscar por reconhecimento, tá? Toda vez que a gente fizer alguma coisa, a gente tem que fazer porque a gente quer fazer. Não esperando que alguém vai falar, olha que legal, fulano fez isso, uau! A gente não tem que esperar nada. Porque às vezes a gente não vai ter o reconhecimento, infelizmente. Então, se a gente ficar fazendo isso sempre esperando o outro, a gente vai estar vibrando sempre em uma expectativa e isso gera escassez. Então, além de fazer mal pra gente, também faz mal pro outro, porque a gente tá gerando uma imagem do outro de que o outro não é justo. E não é bem assim, a gente não tem que esperar nada em troca. Tudo que a gente faz tem que ser feito de coração. E isso já até identifica quem é a pessoa que, de certa forma, acaba sendo um pouco artificial. Quem é aquela pessoa que faz as coisas, né? Que faz coisas úteis de uma maneira que ela quer só mostrar que fez, não tá agregando em nada. Sabe aquelas pessoas que fazem caridade, postam na internet pra fazer propaganda, tipo, eu sou uma pessoa caridosa. Tá. Mas por que você tá postando? Você é algum local que arrecada doações e dinheiro pra fazer a caridade? Aí você tem que mostrar pras pessoas que te acompanham pra justificar? Ou você tá fazendo isso porque você só quer se autopromover? Eu faço caridade. Oh, meu Deus. Porque se for pra fazer isso, não há necessidade. Eu sou da seguinte opinião, se não vai ajudar, não atrapalha. E essa coisa de muita gente falar que faz e não faz nada, ou que faz esperando reconhecimento, isso tem mais a ver com o ego. E na reforma íntima a gente fala muito sobre o ego, né? A gente tá constantemente falando sobre o ego. No vídeo anterior eu falei bastante sobre esse ponto. Que a gente tem que entender que o ego ele atrapalha. Na reforma íntima a gente tem que quebrar o ego. Tem que buscar entender que nós não somos esse ego, que ele tá ali só para desviar a gente do nosso assunto. Com relação ao amor próprio, o ego é ótimo, mas para a caridade ele só atrapalha, infelizmente. Mandamento 12. Desculpar-se sem desculpa. Eu falei disso com vocês no vídeo passado, mas vale a pena reforçar, até porque são assuntos parecidos. Quando a gente faz alguma coisa para prejudicar uma outra pessoa, com intenção ou sem intenção, a gente tem que pedir desculpa. E quando alguém faz isso conosco, a gente acaba ficando esperando que o outro peça desculpa. Só que o outro não é a gente. Não é porque fulano me magoou que fulano vai vir pedir desculpa. Fulano tá no grau de evolução dele. Às vezes fulano nunca vai pedir desculpa. Até porque o orgulho é uma coisa complicada. Tem muita gente que vibra no orgulho. Eu não posso ficar esperando um dia, quem sabe, fulano me pedir desculpa. A minha vida segue. Se eu ficar constantemente emanando isso no coração, ai, fulano, sei lá, fulano fez uma macumba pra mim morrer, e vou ficar com raiva desse fulano pra sempre, vai ficar vibrando isso no meu coração, eu vou ficar com rancor. Isso não me pertence, o rancor não me pertence.
Então, fulano fez uma coisa pra mim, tudo bem, eu perdoo. Mas eu não preciso ir lá falar pra ele que eu perdoei. Que diferença vai fazer na minha vida? Eu perdoo aqui dentro. Até pra desvincular a relação. Porque a gente tem que aprender a pedir perdão, mas também perdoar. São duas coisas muito difíceis. E o trabalho do perdoar é um trabalho árduo. Você tem que fazer isso todos os dias, até que um dia você esqueça desse sentimento. Então, toda vez que vier esse sentimento de, pô, por que fulano fez isso? Você fala, cancela. Eu peço perdão por esse sentimento e eu perdoo o fulano. E se quiser, reze o Pai Nosso, que eu já falei no vídeo anterior, que é uma ótima oração para praticar o perdão. A gente não deve carregar o rancor no coração. Rancor é um sentimento que ele estraga muitas pessoas, desvia muitas pessoas. Muitas famílias se separam por causa do rancor. Então, aprenda a perdoar, nem que seja à distância. Você não é obrigada a conviver com a pessoa, mas o perdão, sim. O que eu te aconselho? Ah, não quero mais ver fulano. Beleza. Em algum momento faça a sua oração, né? Agradeça tudo que você tem para agradecer e fale, olha, perdoa o fulano por tudo que o fulano fez. Só peço que a gente não tenha mais contato. Cada um agora segue o seu caminho. E aí, realmente, cada um siga o seu caminho. Não fique procurando saber de fulano, nem indo atrás, nem cutucando. Siga o teu caminho. Porque senão esse perdão não foi verdadeiro. E enquanto você não aprender a vibrar positividade, teu caminho não vai abrir. Mandamento 13. Não falar mal de ninguém. Não levantar falsos testemunhos. Não fazer intrigas. Nós não somos ninguém para julgar o outro. Todos nós temos telhado de vidro. Uma hora eu tô em cima, a outra hora eu tô embaixo. A roda, ela gira. Ela tá em constante movimento. A roda de Sansara, ela gira o tempo todo. Se eu falar mal de fulano agora, eu posso viver exatamente a mesma história de fulano. Já vi isso acontecer. Pessoa que ficava falando mal do fulano e depois de muitos anos passou por um problema bem parecido. E pior, às vezes não é nem a própria pessoa, é os filhos que tem que ainda pagar pelo karma. Então, controla a tua língua. Tem muita gente por aí que julga o outro, né? Como se fosse perfeito. Oh, meu Deus, eu sou a pura perfeição. Aí você vai investigar a vida da pessoa, a pessoa tá tudo cagada, só faz merda, toma as piores decisões. Então a gente tem que aprender a deixar que o universo julgue a pessoa. Os nossos guias, eles estão constantemente observando todo mundo. E você acha que o meu guia não vai botar a perna pra me tropeçar se for necessário? Ele vai. O meu guia não tá aqui pra ser meu melhor amigo. Ele pode ser sim, claro. Mas o objetivo principal do meu guia é me ensinar a ter caráter. Então, se eu tô sendo uma pessoa desleal, sem caráter, fofoqueira, mentirosa, linguaruda, minha filha, tudo vai voltar pra mim. Eles fazem questão de colocar de volta. Porque a gente aprende com os erros vivenciando. Então, se eu tô julgando o outro, é porque eu não entendi o erro do outro. Então, eu vou viver o erro do outro pra eu aprender. Como que é estar na pele do outro. Como que é ser injustiçado. E outra, todo mundo erra. Só porque fulano errou, ele é o capiroto. Não! Todo mundo tá em fase de aprendizado. Cada escolha gera uma consequência. Se fulano errou,
ótimo. Basta ele identificar o erro e aprender com o erro. Não cabe você julgar. Você não é Xangô? Você é Xangô? Que eu saiba, não. Que eu saiba, Xangô tá ali no céu. Ou melhor, não no céu, literalmente. Vocês entenderam, Alorum. Então se esperta sobre isso. Esse é um assunto que me irrita muito. Me irrita muito. Porque a falta de caráter das pessoas me incomoda. Me incomoda as pessoas virem fazer a fofoca pra mim e esperar que eu tenha uma reação. Que eu não vou ter reação. Não tô nem aí. Oxi, vou me envolver no problema dos outros? Sai fora, já tenho tantos problemas. E outra, quem é esperto, assiste. Quem é besta, é o fantoche. Participa da confusão. Então cuidado, presta atenção. Tô falando isso porque eu já passei por isso, já vi outras pessoas passar por isso. Não é legal. Não é legal. É muito chato. É falta de caráter. Pessoa que faz esse tipo de coisa não tem sentido dizer que é um bandista. Que essa pessoa ainda não entendeu o que é um bandista. A Umbanda é paz, amor e caridade. Paz. Não intriga. Paz. Tá legal? Quarto mandamento 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos julgam. Mandamento 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nós julgamos a experiência. Como eu disse, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Parece que eu tô repetindo as mesmas coisas, mas não é, tá? É que é importante mencionar isso daqui pra não passar nada batido. Dizer, ai, mas isso a Carol não avisou. Estou avisando. A gente tem que entender que todo mundo tem qualidade e defeito. O teu lado luz, teu lado sombra anda lado a lado. Ninguém é perfeito. Nem Jesus Cristo era perfeito. Ninguém. Os orixás não são perfeitos. Tanto que se você assistir os Itãs, você vai ver que nos Itãs mostra erros, falhas gritantes. Falhas absurdas que mostra que os orixás aprenderam. Nem tem um Itã que fala que Oxum enfeitiçou o espelho porque Yansan se viu nele e viu que era muito mais bonita que Oxum. E aí Oxum fez essa magia pra assustar Yansan. E aí tem vários finais, né? Mas olha só, Oxum, do amor, até ela erra. Por que é que a gente vai ficar tratando como se os outros tivessem que ser perfeitos? E uma coisa que me incomoda muito é as pessoas olharem para sacerdotes, para pessoas responsáveis por religião e julgar que tem que ser perfeito. Quem disse que tem que ser perfeito? Quem disse? Todos nós estamos em evolução. As pessoas que estão ali no sacerdócio, eles não são perfeitos. Eles têm a obrigação de ensinar a fé. Mas eles estão aprendendo junto com a gente. Porque senão eles não estariam encarnados. Eles estariam do outro lado, nos auxiliando. E mesmo assim, os Exus e Pombogiras, Pretos Velhos, etc e tal, também estão em constante evolução. O mundo é uma rodinha, girando. Então nós temos que parar de ficar olhando o defeito da pessoa e olhar a qualidade. É claro que a gente não tem que se cegar, né? E falar assim, a partir de hoje só vou olhar a qualidade, porque daí você vai ser um idiota igual eu já fui. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma balança, um equilíbrio. Mas sim, você pode olhar as qualidades. Poxa, fulano grita, faz o maior inferno. Tá, mas e o coração do fulano? Como que é? Ah, o fulano tira a roupa do corpo pra dar pra ajudar o outro. E aí? Você vai condenar porque fulano tem dificuldade de controlar o seu emocional? Não. Eu vou apoiar o fulano para trabalhar essa dificuldade e vou ficar muito contente com esse comportamento, essa virtude de tirar a roupa do corpo para ajudar o outro. Então
Então a gente tem que buscar a qualidade das pessoas. Mas com um olho aberto. Olho aberto. Porque tem muito lobo que se veste de vovozinha pra comer a chapeuzinho. Muito. Tem muito lobo em pelo de cordeiro, sabe? Tem muita gente aí que faz muita coisa maravilhosa e daí você descobre o passado da pessoa e você fala, meu Deus, tem, ué. Olha o passado, os papas, os caras que eram tipo assim, a autoridade máxima de Jesus, autoridade máxima de Deus. Olha a quantidade de coisa errada que eles fizeram. Tem também. Não tô falando pra vocês, então, 8 ou 80. Eu estou falando assim, ó, discernimento. Discernimento. Vamos observar. Vamos observar antes de julgar. Porque a gente não tem direito de julgar. Não gostou? Se afasta. Essa é a regra. Não gostei. Tchau. Não preciso criar intriga. Porque o que incomoda o outro, o que me incomoda, né, no outro, pode também ser um problema meu. Às vezes, aquilo que o outro faz e que eu acho errado é um defeito meu que eu tenho que trabalhar. Ou um defeito da minha própria família, que eu também vou ter que trabalhar. Mandamento 15. Alegre-se com a alegria dos outros. Isso é uma coisa bem importante. Ai, tudo é importante? Sim, ué. Por que não? A gente vê muita gente invejosa por aí. Poxa vida, o que custa ficar feliz pelo outro? Você vai ficar emanando inveja porque o outro conquistou uma coisa que você não tem? Corre atrás, minha filha. Corre atrás. Levanta a bunda do sofá e vai conquistar os teus objetivos. Agora, ficar emanando inveja pro outro porque o outro conseguiu e você não? Que virtude é essa? Não tem virtude, né? A gente tem que aprender a ser feliz pelas conquistas das outras pessoas. Vibrar. Dizer assim, caramba, parabéns, estou muito feliz por você, você merece. Porque só o fulano sabe o quanto ele batalhou para ter a conquista dele. Você não estava lá na conquista dele para emanar inveja. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Até aquela invejinha que não é de propósito, atrapalha. Se você vibra felicidade, o que o universo entende? Poxa, essa pessoa também merece. E aí, o universo, ele vai dar pra gente aquilo que a gente merece, aquilo que a gente quer. Por quê? Porque caridade é ficar feliz pelo outro. A inveja, ela vai atrair inveja, né? Ela vai atrair coisas ruins. Já a alegria traz alegria. Então pensa, o que você tá vibrando? O que você tá pensando? Ai, Carol, mas eu não sei me livrar da inveja. Então olha lá no teu íntimo, por que você sente inveja? Ai, porque eu não conquisto nada. Por que você não conquista nada? Ai, porque eu queria ter cargo tal. Você estudou pro cargo tal? Não, então vai estudar. Simples. Ah, Carol, mas eu não consigo estudar porque eu nunca tenho dinheiro. Tá, você tá fazendo alguma renda extra? Sabe, existem várias maneiras. São poucos os casos em que a pessoa realmente não consegue. Na maioria das vezes, a pessoa consegue. Só não quer, não vai atrás. E aí ela fica cavando o próprio buraco. Porque hoje ela pode até estar em cima. Só que quando o universo devolver tudo que ela desejou para os outros, meu amor, se prepara. Se prepara, porque não é fácil. Porque o universo, ele não quer coisa ruim pra ele. Você acha mesmo que eu vou ficar mandando inveja pro universo e o universo vai absorver? O universo vai devolver. Ele não quer. Ele quer pessoas caridosas, pessoas que comemoram de verdade, comemoram de verdade. Você tem que sentir. Tudo tem a ver com sentir. Teu chakra é que emana. Não adianta você fingir que você tá fingindo só pra você mesmo. Você tá enganando só você. Mandamento 16. Não aborrecer quem trabalha. Ou seja,
Valorize o servir, o ajudar. Valorize as pessoas que estão ali se disponibilizando para ajudar os outros, para fazer alguma transformação, algum esforço diário, alguma construção positiva. Essas pessoas, elas realmente estão se esforçando. Se você ficar o tempo todo julgando, cutucando, falando, enchendo o saco, poxa, além de desanimar a pessoa, sabe, você acaba atrapalhando um trabalho maravilhoso. Você tem que entender de uma vez por toda que a tua verdade não é uma verdade absoluta. Que a tua opinião não é uma verdade absoluta. Cada um tem o seu direito de pensar. Nós não estamos numa gaiola. Nós não somos um cachorro na coleira. A gente tem que ter a oportunidade de fazer as nossas escolhas, as nossas caminhadas. Não concorda? Ótimo, não atrapalhe. Mas valorize o esforço do outro. Como você quer ser valorizado se não valoriza o outro? Ai, não faz sentido essas coisas. Ai, tô ficando revoltada já. Vamos lá, mandamento 17, tá acabando. Ajudar espontaneamente. Isso é uma coisa que eu posso dizer pra vocês com propriedades. Quem ajuda o outro esperando algo em troca, não tá ajudando bosta nenhuma. Não vai ter nada na vida, não vai ganhar nada. A gente tem que ajudar o outro porque a gente quer ajudar. Tipo assim, tô andando na rua ali, uma pessoa fala assim, tô com fome, me dá um dinheiro? Eu tenho dinheiro, eu vou lá e dou. Essa pessoa, ela não vai te retribuir, provavelmente. Talvez, quem sabe. Talvez não. Só que o universo vai preparar alguém para te retribuir. Mas o universo só vai te retribuir se a ajuda for verdadeira. Outro exemplo. Meu parente não consegue mexer no computador e precisa ver um e-mail. Em vez do meu parente ficar me pedindo, eu posso eu mesma falar assim, eu tô vendo que você tá com dificuldade, você quer ajuda? Deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço aqui pra você. É espontâneo, é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, o universo vai olhar e falar assim, caramba, que legal. Talvez essa pessoa tinha uma visão de você e ela pode mudar. Talvez lá no futuro essa pessoa possa te ajudar. O universo, o mundo dá voltas. É como eu disse, a gente tem que plantar. Plante bons frutos para não colher tempestade, coisa podre. Quantas vezes você já precisou de alguém? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente precisa dos outros, e daí na hora da gente retribuir com uma própria pessoa ou com outra pessoa, a gente não retribui. Aí a gente fica assim, o mundo é uma merda, nada dá certo. Mas olha pra você. Você já olhou pra você? Você já olhou pra teu íntimo? O que você tá fazendo da tua vida? É claro que você tem que ajudar de acordo com as suas possibilidades. Não posso tirar da minha boca pra dar pra boca do outro, que tá errado. É que nem quando a gente tá no avião e tem uma turbulência. Qual que é a orientação? Primeiro coloque a máscara em você, depois coloque no outro. Salve a tua vida primeiro, você veio nessa terra para isso. Então não dê aquilo que você não tem. Se você só tem aquilo, consuma. Porque não é justo com você, você tem que se respeitar também. Tem muita gente aí que é tão caridosa que esquece de si mesmo. E aí não adianta. Não adianta. A gente não é Chico Xavier que veio aqui para uma missão. Não sou Jesus que vim para uma missão. Sou uma pessoa normal que estou tentando caminhar. Então eu tenho que ajudar nas minhas condições, nas minhas possibilidades. E dê aquilo que não vai te fazer falta, pelo amor de Deus. Às vezes a gente acha que a pessoa só precisa de dinheiro, né? Mas às vezes a pessoa precisa de muito mais. Às vezes a pessoa precisa de uma oração, né? De um abraço.
ou quem sabe de uma palavra amiga, ou até o ato de ouvir. Às vezes a pessoa, ela precisa de um acolhimento. Até inclusive eu me lembrei de uma coisa bem interessante que eu vou falar rapidinho. Um tempo atrás eu tava fazendo um acompanhamento médico, né? E lá no lugar onde eu tava fazendo acompanhamento, tinham várias pessoas com vários problemas. E uma moça tinha um problema muito parecido com o meu. Só que pior, coitada. Muito pior. E aí, como que eu ia ajudar ela? Eu também tava doente. Não podia fazer um transporte, por exemplo, porque eu tava doente. O que eu fiz? Eu usei dos meus conhecimentos pra ajudar ela. Eu falei, olha, eu não tô frequentando nenhum terreiro no momento, mas eu conheço um terreiro tal. Vá numa gira de Omolu para você poder fazer sua cura. Faça a sua oração do anjo da guarda, expliquei bem certinho. A sensação que eu tinha de que ela era de Oxum. Então eu falei pra ela, olha, você tem a opção de fazer um banho de Oxalá ou de Oxum. Mas eu tenho certeza que ela era de Oxum. E pra quem não sabe, eu tô começando a ter essas percepções. E eu dei um abraço nela. Coisa que, sinceramente, eu tô evitando. Porque o meu chakra do coração, ele às vezes fica em desequilíbrio. Eu tô trabalhando o meu chakra ainda. Então eu evito contato. Mas eu abracei. E essa pessoa saiu tão feliz. Eu queria poder ter ajudado mais ela. Mas era o que eu podia fazer no momento. Então faça o que tá de acordo com as suas possibilidades. Se eu puxasse o problema dela pra mim, eu já tava com problema, eu ia ficar muito pior. Porque às vezes a gente fala assim, ai, quero ajudar o outro. E aí a gente faz a cagada de puxar o problema pra gente. Ah, fulano precisa de um trabalho de entrega, mas você tá doente ou você não tem preparo, conhecimento. Aí você vai lá e faz pro fulano. Gente, é pedir pra ser enterrado vivo. Se você não tem conhecimento, não tem capacidade, não tá pronto, sei lá, manda a pessoa pro lugar correto. Dê as suas orientações básicas. O básico todo bandista tem que saber. Banho, velhinha, do anjo da guarda. É o básico. Se você não sabe o básico, você tem que estudar. Se você é um bandista e não sabe o básico, pelo amor de Deus. Mandamento 18. Respeitar o serviço alheio. Quando a gente fala em respeitar, a gente tem que entender que a pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Ai, mas ela tá muito preguiçosa. Ué, e se esse for o melhor que ela pode no momento? Ai, mas eu posso fazer mais rápido. Então faça você. Não julgue a pessoa. Às vezes a gente fica lá julgando o outro e a gente não faz nada. A gente não faz melhor, não faz nada. Deixa a pessoa lá sobrecarregada e criticando ainda por cima. Não dá, né? Se você acha que não tá bom, ajude a pessoa a melhorar. Não ficar criticando, sabe? A crítica, o julgamento, ele não agrega em nada e ainda bota a pessoa lá no buraco. Você não sabe por que a pessoa tá assim. A gente tem que dar valor ao serviço do outro, dar gratidão pela pessoa estar fazendo. E daí você não precisa fazer. Seja grato pela ajuda dos outros. Mesmo que seja obrigação da pessoa, seja grato. Seja grato porque você não vai precisar fazer. Se você não gosta de certas atitudes, se afasta. Só se afasta. É tão difícil se afastar do problema? Tem que ficar ali no problema, cutucando a ferida. Aí você tá pedindo, né? Tá pedindo pra receber uma invertida. Às vezes as pessoas precisam ver umas invertidas pra se tocar. Não é porque eu tenho essa carinha de boba que eu sou boba. De boba é só o jeitinho de andar, como minha mãe fala. Então, a gente tem que parar de ficar enchendo o saco do outro. Essa coisa de ficar enchendo o saco, ai, meu Deus. Eu já tô assim, ó... Tô muito sem paciência ultimamente, sabe? Porque pra mim, funciona assim, ó. Se você não estiver em alinhamento com o que eu acredito, com a minha verdade, não quero, sabe? Segue o seu caminho, eu sigo o meu.
Ai, Carol, então você tá sendo muito intransigente, uma pessoa assim que não tá mais... tá muito intolerante. Por que não? Eu tolero tanta coisa desagradável na minha vida e isso só me deprecia, sabe? Vou maltratar o fulano? Não. Tudo bem que eu perdi um pouco a paciência, fui um pouco ríspida, mas eu não vou maltratar as pessoas. Só que eu não sou obrigada a conviver. Não sou obrigada a conviver. De jeito maneira. Tá alinhado com os meus princípios? Com as coisas que eu acredito? Vamos caminhar junto. Tenho o maior prazer nisso. Não tá? Segue teu caminho, eu sigo o meu. Se você quiser seguir meu caminho, o meu caminho é dessa maneira. Tá bom? Não tá? Então tá bom. Tchau. Pronto. Vou ficar remoendo? Pra quê? Né? Vamos ser pessoas mais centradas. Vamos ser pessoas que julgam menos. Ninguém aqui tem o poder de julgar, não. Ninguém é melhor que o outro. Mandamento 19. Reduzir os problemas particulares. Não crie problemas que não existem. Às vezes você tá com um probleminha lá super pequeno. E aí parece que você tem o prazer de estar no problema. Eu acho que você quer ter atenção. E aí fica aumentando o problema, tornando aquilo que era pequenininho em algo gigantesco. Não faz sentido, porque você tá atraindo coisas piores pra você. E é só pra você. Trate o teu problema no tamanho do teu problema. Se o teu problema é do tamanho 1, trate ele como tamanho 1. Não precisa ficar vitimizando. A gente não precisa se vitimizar para conquistar aplausos, atenção. É claro que assim, a gente tem que ser realista. Tem problemas que são realmente grandes. Aí que tá o problema do julgamento. Porque é tanta gente se vitimizando que quando tem alguém que realmente precisa de ajuda, quando tem alguém que realmente tem um problemão, os outros tratam como se fosse um probleminha. Complicado, né? Então a gente tem que parar de tratar aquilo que é pequeno em grande. Para que quando vier um problema grande de verdade, ser reconhecido como um problema grande. Até para não ficar atraindo, né? As palavras, os pensamentos, eles têm poder? Ai, porque eu tô com isso. Ai, porque eu tô com aquilo. Ai, porque minha vida é uma merda. Ai, porque não sei o que lá. Você tá atraindo tudo pra você. Acorda. Você tem que usar o teu poder ao seu favor. As palavras e os pensamentos têm poder. Então, reprograme a sua mente para acreditar que você é capaz, que você está bem, que esse problema é possível tratar. É que nem eu ensino as pessoas. Tá, deixa eu ver, qual que é o teu problema? Tá, vamos escrever num papel todos os problemas. Beleza, qual é o problema que eu consigo resolver agora? Beleza, qual é o problema que eu posso resolver amanhã? Tá, esse aqui eu não consigo resolver. Por quê? O que falta para resolver? Ah, tá, entendi. Então, vamos organizar os problemas para que eles se tornem soluções. Senão, daqui a pouco você tá com um saco enorme de problema. E aí você não consegue nem andar. É aí que começam as dores físicas. Porque o emocional, ele influencia diretamente no físico. Muita ansiedade influencia diretamente no físico. Último mandamento para finalizar. Servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. Ou seja, às vezes a gente acha que a gente adoece porque é um castigo divino. Mas não. Muitas doenças podem ser um caminho de reflexão. Às vezes você tá teimando numa coisa que não é pra você. E aí o universo vem e te dá uma doença pra você parar e pensar. Vou dar um exemplo. Fulano ficava indo atrás de ciclano. Atrás de ciclano, atrás de ciclano. Não parava. Aí aconteceu um acidente grave. Fulano ficou de cama. Pronto.
o universo criou uma situação para fulano ser obrigado a olhar para dentro de si, porque se ele tá dentro da cama, ele não consegue mais andar, ele tá deitado, ele vai ter que ter um momento de reflexão para ele entender o porquê que ele tá passando por isso. Não é castigo, é um chacoalhão da vida, porque a vida tá tentando te dar uma resposta e você não tá vendo. Já te deu vários sinais, o gato miou, o cachorro latiu, o carro buzinou, sabe? E você, tipo, tá dormindo. O trem tá passando e você tá dormindo. Acorda. Então, observe as doenças e entenda, por que eu tenho essa doença? Sempre tem algo que pode ser visto no nosso interior. Sempre tem algo que a resposta tá aqui dentro. A gente fica o tempo todo procurando a resposta no outro. A culpa é do outro. O outro. Mas e você, criatura? E você? Olha pro seu interior. Olha pro seu íntimo. Observe esse problema. Encara ele com humildade e não raiva. Quantas pessoas vêm com doenças gravíssimas para aproximar a família? Família que muitas das vezes era distante. Então observe o porquê que eu estou doente, o porquê que eu estou passando por isso. O que é isso que eu estou vivendo agora? É para mim mesmo? O que eu tenho que mudar na minha vida? A autorreflexão é a melhor maneira de encontrar respostas e soluções para os nossos problemas. Bom, não foi fácil falar sobre esses assuntos, porque tem muita coisa que eu também tenho que melhorar, principalmente na parte 1, que eu tô trabalhando bastante, mas são assuntos, né, são mandamentos que eu tô levando pra minha vida. E eu me sinto na obrigação de trazer esses mandamentos aqui pra vocês. Porque, apesar, né, daqui não ser um terreiro, não ser a mãe de santo de vocês, nem nada do gênero, vocês são pessoas que, mesmo que eu não saiba exatamente quem são vocês, não conheça cara a cara, são pessoas que eu tenho muito carinho. Porque são pessoas que estão dispostas a mudar. Eu vejo pelos comentários, eu vejo pelas interações que vocês estão dispostos a mudar. Então, levem tudo isso que eu falei como uma autoanálise para ver o que vocês estão errando na vida de vocês. Porque pra mim, ó, é indiferente. Eu não conheço vocês fisicamente. Vocês não interferem na minha vida. Eu não trouxe isso pra dar uma bronca em vocês. É pra ajudar. É pra despertar uma chama dentro. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma coisa que não entenderam, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhem com quem precisa receber esse ensinamento e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo!